Sérgio Reze é presidente da FenaBrave, a Associação dos Distribuidores de Veículos Automotores, e fez a abertura do segundo Fórum da Indústria Automotiva aqui no WTC. Sérgio defende que nós temos carros adequados e uma rede de concessionária muito bem adaptada à nova realidade do mercado brasileiro de automóveis. É verdade, Sérgio? É absoluta verdade. Porque se você importar um veículo da China, da Europa, enfim, dos Estados Unidos, e esse veículo entrar no mercado brasileiro sem que aconteça uma tropicalização, ele vai durar muito pouco. Entende? Por quê? Porque as condições de trânsito, as condições de rodagem na Europa, nos Estados Unidos, os veículos não são submetidos ao sacrifício que são submetidos aqui, andando nas nossas estradas e nas nossas ruas. Eu acredito que isso é uma constatação feita por qualquer proprietário de veículos aqui no Brasil. Chama a atenção, inclusive, que o próprio Sérgio Habib, um dos destaques que ele deu ao lançar os produtos que ele está importando da China, foi que ele, durante, não sei, parece que 1 ou 2 anos, ele preparou esses produtos para trazê-los ao Brasil. Não é? Então, é exatamente isso que é em função... Eu conto até uma passagem muito interessante, que eu fui uma vez à Itália, e ao tomar um táxi em Roma, o táxi era um Fiat, aquele Oggi. Não sei se você lembra, era um carro da Fiat produzido exclusivamente no Brasil. Era o 147, colocaram os 3 volumes nele. Eu perguntei, falando com o motorista, eu disse a ele, esse carro é produzido no Brasil. Por que os senhores aqui, que tem a Fiat e tudo aqui, compram um carro da Fiat que vem do Brasil? Ele falou, porque o carro Fiat que vem do Brasil é mais forte, mais resistente do que o carro Fiat feito aqui na Itália. Então, isso é uma verdade. Sérgio, você também diz que a rede de distribuidores no Brasil se adaptou muito bem aos novos tempos. Como isso foi feito? Olha, eu já havia mencionado o fato de que o automóvel no Brasil é o maior recolhedor de tributos em qualquer circunstância, em qualquer fase, sob qualquer ótica que você veja. Um empresário que suporta a carga tributária que tem no nosso país, que suporta para poder, vamos dizer, não se ver envolvido num erro fiscal em função dessa complexidade da carga tributária, ele tem que manter uma estrutura contábil, uma estrutura que analisa tudo o que ele tem que fazer nessa área. E isto custa muito dinheiro. Um empresário que, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, onde os juros andam em torno de 4% ao ano, 5% ao ano, para ele sustentar os seus estoques de veículos, e aqui nós pagamos 25%, 26%, 28% ao ano. Enfim, todo o custo de administração, né, não vou nem falar da carga trabalhista que você tem que estar, enfim, todo esse custo de administração, o empresário brasileiro soube se superar e conseguir fazer da rede de concessionários brasileiras uma das, se não a maior do mundo, mas seguramente uma das melhores do mundo. Nós temos grupos de concessionários aqui no Brasil que, se você comparar com os que tem nos Estados Unidos, nós estamos entre os 10. O setor recuperou rentabilidade? Você encontra entre os concessionários brasileiros grupos que, se colocado em comparação a grupos americanos, eles estão colocados entre os 10 maiores grupos dos Estados Unidos. Tem concessionários no Brasil hoje que operam de 6, 7 mil veículos por mês. E esse é um bom número? Esse é um número enorme, né? Nessas viagens que a gente faz
e compara, por exemplo, na Europa, quando você diz que um concessionário aqui no Brasil pode operar concessionário de tamanho médio, 300, 400 veículos por mês, eles fazem uma expressão de respeito, não é, a esse número. Sérgio, fechado o primeiro trimestre do ano, nós temos uma ideia melhor de como o resto do ano se comporta. Houve um pequeno recuo no ritmo de crescimento de vendas de automóveis no Brasil. E a gente nota esse recuo, inclusive, muito mais acentuado em carros nacionais do que em carros importados. Houve um pequeno crescimento, se você considerar só veículos leves, houve um pequeno crescimento de 0,5%. Aliás, de 5%, desculpe. Houve um pequeno crescimento de 5%, mas os carros importados subiram bem mais do que os nacionais. Isso já é esperado. O que a gente pode esperar para o resto do ano, em termos de comportamento? O que a FenaBrave espera, projeta? A FenaBrave projetou em dezembro um crescimento de 4,5% para todo o ano. Né? Que foi exatamente o crescimento do trimestre. Isso. E nós estamos aí acompanhando, inclusive no fechamento de março, agora a gente já começa a analisar para ver a consistência da manutenção desses números. Não é? Mas era perfeitamente esperado e eu tenho sempre manifestado a seguinte posição. É preferível que você cresça 3 a 4 a 5% ao ano do que você crescer um ano 20 e o outro ano menos 5. Por quê? Porque você tem que, as estruturas de produção, as estruturas das concessionárias, as estruturas do país como um todo, elas têm que acompanhar o crescimento de uma forma razoável. Quer dizer, aquela expressão, crescimento sustentável. Não é? Essa é a nossa visão e entendemos que o país, até para não provocar algum surto inflacionário, para não provocar esses desajustes que devem ser evitados a todo custo, deve crescer uma taxa mais contida. Acho que estamos nesse caminho, então, de crescer 5%, 4,5%. Olha, eu também chamo a atenção que o próprio governo ele está editando medidas. Nós tivemos no mês de dezembro aquelas medidas de, vamos dizer, macroprudenciais, aumento da entrada, o financiamento sem entradas mais rigoroso. E agora você vê o governo editando aplicação, o aumento do IOF sobre os contratos. Então, isso é um claro indicativo de que o governo não quer uma economia aquecida, não é? Exatamente para segurar o quê? Para fazer com que o crédito continue muito bem resolvido, quer dizer, o índice de inadimplência continue baixo como está e contido, né? O endividamento das pessoas seja perfeitamente suportável pela renda delas e, em segundo, evitar surtos inflacionários, né? Conter esse surto que está começando a nos preocupar. Agradeço a você, Sérgio Reze, sua entrevista para o Automotive Business TV. Obrigado.